E aí, pessoal? Beleza? Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Bom Tempo e hoje eu vou explicar para vocês por que eu resolvi cortar o açúcar por 45 dias e quão aterrorizante, dramático e tenso foi fazer isso. Tá bom, eu tô exagerando um pouco, mas dá um desconto. Eu não tô comendo açúcar. A primeira coisa que você deve pensar é por que eu resolveria fazer isso. E a verdade é que, basicamente, eu tô copiando várias outras pessoas aí pelo YouTube e pela internet que resolveram fazer esse desafio. O açúcar em si o açúcar adicionado não tem nenhuma vantagem pro corpo humano, ele não serve pra nada. Tu não vai baixar os teus níveis de glicose porque tu parou de consumir açúcar adicionado. Na verdade, tu vai regular os teus níveis de glicose. Cientificamente falando, o açúcar ainda traz uma resposta inflamatória pro corpo. Significa que teu corpo vai inchar, tu vai se sentir mais cheio e mesmo assim vai continuar com fome, porque o açúcar também dá fome. Além disso, o açúcar ainda pode causar diabetes, pressão alta e outras tantas doenças que a gente já conhece. Alguns estudos ainda estão tentando relacionar o açúcar com câncer, mas não encontraram nenhuma resposta direta ainda. Mas é sabido que o açúcar pode aumentar os níveis de estresse e outros níveis de outros hormônios no corpo que podem, causar câncer futuramente ou deixar o corpo mais propenso a ter câncer. O açúcar ainda vai desregular todo o sistema de hormônios que a gente tem no corpo, todo o nosso funcionamento hormonal, porque ele faz o corpo trabalhar mais rápido, só que com menos energia, porque ele dá a impressão de que você está com energia. Porque quando você libera glicose no corpo, no sangue, o seu corpo vai liberar insulina para tentar processar aquela glicose, só que no momento que ele processar aquela glicose, você ainda vai estar sentindo fome, você vai comer mais para tentar compensar aquela glicose que você perdeu. Mas beleza, o açúcar é mal, o açúcar faz mal, tem vários problemas, mas Pedro, por que tu vai deixar de comer açúcar? Bom, a verdade é que a gente sabe que o açúcar diariamente deveria ser consumido em até 25 gramas. Cara, 25 gramas de açúcar dá um pouquinho menos que uma lata de coca. E vamos concordar que a maioria das pessoas no Brasil e em vários países do mundo vão consumir muito mais que uma latinha de coca, por dia. E pensando nisso, que eu resolvi simplesmente cortar todo tipo de açúcar adicionado. E cara, que processo complicado. Porque o açúcar, ele tá em tudo que tu imaginar. Eu descobri quando eu parei de comer açúcar que o café não é tão bom assim. Eu sempre me considerei uma pessoa que é viciada em café. Eu descobri que eu sou mais viciado em açúcar do que em café. Quando tu toma café sem açúcar, ele não é tão gostoso não. Ele é amargo, ele é quente e se ele esfria um pouquinho, ele já perde aquele gosto bom que ele tem. E não só o café, como tantas outras comidas que eu consumia antigamente, refrigerante e outras coisas, eles só são gostosos por causa do açúcar. E isso é um problema porque absolutamente tudo que tu imaginar tem açúcar. Tudo que imaginar, inclusive comidas salgadas. Pão chega a ter 5 gramas de açúcar por fatia. Então se você come 5 fatias de pão, você já consumiu a sua dose diária de açúcar. Isso dá o quê? 3 torradas? Entende? Não faz sentido, é muito fácil passar do que o seu fígado, do que o seu corpo pode processar de açúcar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu percebi que na internet as pessoas tendem a se livrar de tudo que elas têm de açúcar dentro de casa. Mas eu percebi que não é muito legal fazer isso, porque do meu ponto de vista, se eu quero tentar não comer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, eu preciso ter aquela força de vontade para não fazer determinada coisa. Se eu ficar me livrando de tudo ao meu redor sobre aquilo, só vai ajudar momentaneamente, porque depois que eu encontrar açúcar em outros ambientes, se eu for no mercado, se eu for numa festa, na casa de um amigo, vai ter açúcar e eu não vou conseguir me controlar para comer ou não. Então eu resolvi basicamente agir com total disciplina. Toda vez que eu fosse encontrar açúcar em alguma coisa, eu ia ver quanto de açúcar tem. Se tivesse qualquer tipo de açúcar, eu não ia consumir. Depois eu consegui essa disciplina para conseguir me controlar frente ao açúcar, que durou aproximadamente 5 dias. Eu ainda não estava completamente adaptado sem açúcar. Eu estava me sentindo bem cansado, eu estava acordando muito cansado e dormindo muito tarde. Eu estava sentindo que o meu corpo estava muito desregulado. Mas eu continuei fazendo porque eu achei que isso ia passar com o tempo. E realmente passou. Depois de uns 10 dias aproximadamente, uma semana, 10 dias, o meu corpo estabilizou completamente. Eu parei de sentir fome que nem eu tinha toda hora, eu consegui dormir melhor, eu consegui acordar muito mais fácil, não me sentia cansado ao longo do dia, porque o açúcar também tem isso. Ele faz você se sentir bem na hora que você consome, você fica com energia, você fica com vontade, e logo em seguida você perde a energia. Em questão de minutos, você já não tem mais energia para fazer as coisas. Porque a glicose, ela fica no sangue por bastante tempo, mas ela não tem um efeito no sangue por tanto tempo.
E aí o que você faz? Você consome outro tipo de comida que tem açúcar. Mas beleza, então até a partir do 6º dia, 7º dia, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a me sentir melhor e eu comecei a produzir mais, comecei a no trabalho conseguir fazer mais coisas. Eu estava mais atento, mais focado nas coisas, que nos primeiros dias eu estava completamente sem foco, eu estava completamente perdido para fazer trabalho, para fazer as coisas que eu faço. Mas aí algumas coisas bem estranhas começaram a acontecer. Eu nunca fui um consumidor de açúcar muito grande, ou pelo menos eu achava que não. Porque depois de alguns dias eu comecei a notar que eu estava começando a criar uma certa alergia de pele, do nada, simplesmente. E além de tudo, eu estava começando a criar espinha. Eu estava com muita espinha na cara. Muita não, mas eu tinha algumas espinhas na cara, sendo que atualmente eu não tenho mais espinhas, normalmente. E todo dia quando eu olhava de manhã, eu estava com pelo menos 2 ou 3 espinhas no rosto, coisa que eu não tinha antes. E eu não estava consumindo nenhum alimento diferenciado além de não estar consumindo açúcar. É engraçado que uma resposta do meu corpo à falta de açúcar foi criar espinha. Tudo bem, mas é um efeito colateral. Mas então, quando eu achava que tudo estava indo bem, as coisas começaram a dar uma reviravolta. Acontece que é fácil você não consumir alguma coisa quando só você não consome essa coisa. E a minha namorada resolveu me ajudar nesse processo. Ela também não estava consumindo açúcar, não está consumindo açúcar. Mas o problema é que outras pessoas ao redor de nós, e amigos e família, consomem açúcar normalmente. E isso é muito difícil de controlar, porque mesmo quando você está lá, completamente focado em não consumir açúcar, as pessoas ao seu redor não sabem disso, e mesmo que você avise, elas não vão lembrar. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas estavam consumindo açúcar ao nosso redor e a gente estava desesperado para consumir açúcar. Mas enfim, a gente também conseguiu lidar com isso e conseguimos passar por essa fase mais complicada do meu ponto de vista. Na chegada dos 30 dias, praticamente, que foi há pouco tempo atrás, as coisas já estavam completamente estabilizadas e eu já comecei a sentir muitos benefícios de não consumir açúcar. O primeiro benefício que eu percebi foi que a minha energia começou a ficar estável. Eu não ganhei mais energia, eu não me sinto com mais energia que o normal, mas antes, quando eu consumia açúcar, a minha energia era muito fluida. Eu ficava com ela muito baixa em alguns momentos, consumia açúcar, ela aumentava, baixava de novo e esse ciclo se repetia. Agora, meus níveis de energia são estáveis o dia inteiro. Desde que eu acordo até eu ir dormir, os níveis de energia são bem estáveis, são bem controlados e eu não sinto que eu tô cansado demais ou que eu tô com muita energia em algum momento específico. É bem mais tranquilo, eu me sinto... É mais fácil de perceber o meu corpo ao longo do dia. Um outro ponto que eu percebi, que eu vejo como uma vantagem, é que eu me sinto menos inquieto com as coisas. Eu tenho um pouco mais de paciência para lidar com as coisas. A impressão que eu tenho é porque como o açúcar desencadeia ansiedade, isso obviamente diminuiu. E talvez o terceiro ponto que eu mais notei diferença foi eu não me sinto mais inchado. Eu não sei explicar exatamente como é, mas como o açúcar tem uma resposta inflamatória, ele deixa você mais inchado, ele deixa você cheio, mas ainda com fome. E ele mexe com todo o intestino e toda a sua flora intestinal fica muito desregulada. E eu percebi que isso completamente sumiu. Eu me sinto muito mais leve. Além de tudo, eu emagreci 5 quilos nas primeiras 2 semanas. Então eu acho que isso foi uma vantagem bem grande. Então eu não sabia que o açúcar tinha tanta influência no peso, mas aparentemente ele tem. E essa sensação de que eu tô mais leve, ela só tem melhorado. Quanto mais tempo eu fico sem açúcar, mais leve eu me sinto. Literalmente leve, o meu corpo parece mais leve. Eu consigo ir dormir muito mais rápido. Antes eu demorava quase 1 hora para conseguir dormir mesmo. Hoje, é questão de 7 minutos, 10 minutos, eu apago completamente na cama e acordo no outro dia com muito mais energia pela manhã. Claro, eu ainda acordo ranzinza, mal-humorado, mas muito melhor do que normalmente. E a pergunta final é, eu vou continuar sem comer açúcar? A resposta é que eu não sei. Atualmente eu não tenho mais consumido açúcar, adicionado de nenhum tipo, mas eu não sei se no futuro eu vou continuar fazendo isso. Eu vejo que os benefícios são grandes o suficientes para eu fazer isso. Eu vejo que as vantagens são muito maiores que as desvantagens, mas é bem complicado, eu vi que não é uma tarefa fácil. Parece bobagem, mas é bem complicado tu não consumir açúcar por um período tão grande de tempo, no caso, para sempre. Um lado positivo é que a minha namorada tá junto comigo nessa, então nós dois ajudamos um ao outro a tentar não deixar o outro se abalar quanto ao açúcar. Então vamos ver como vai ser os próximos capítulos dessa ideia e espero que vocês acompanhem, eu vou sempre manter vocês atualizados e vamos ver no que vai dar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, se você está me conhecendo agora. Meu nome é Pedro Bom Tempo, eu faço vídeos sobre minimalismo e qualidade de vida.
pode me seguir aí. Me siga no Instagram, @ReiPeterSoul. E olha o meu gato. Deixa eu ver se dá pra ver o meu gato. Olha o meu gato. Ele é fofo. Viram? E peludo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo do Pedro. Que?